Luísa suspirou profundamente, apoiando a testa no vidro gelado da vitrine. Seus olhos nunca se cansavam de admirar aquele vestido vermelho que parecia ter sido criado especialmente para ela, mesmo sabendo que jamais poderia tê-lo. 38 mil reais, um valor que representava quase 3 anos de seu salário como assistente na boutique Madame Cecília, do outro lado da rua. Um dia, murmurou para si mesma, seu hálito embaçando levemente o vidro. Era um ritual que se repetia todas as quintas-feiras, seu único dia de folga. Acordava cedo, caminhava pelo centro histórico da cidade até chegar à Avenida Paulista e parava diante da Maison d'Elegance, a mais exclusiva loja da rede internacional de moda de luxo. Ali ficava por quase meia hora, admirando o vestido vermelho que havia sido colocado na vitrine há 3 semanas. O que Luísa não percebia, enquanto estava mergulhada em seus sonhos, era que do segundo andar da loja, um par de olhos a observava com crescente interesse. Felipe Mendonça Montenegro, dono da rede de lojas Maison d'Elegance, havia notado a jovem em sua primeira visita. Inicialmente, achou que fosse apenas uma cliente indecisa. Na segunda vez, intrigou-se com seu retorno. Agora, na 3ª semana consecutiva, sentia-se completamente fascinado pela misteriosa mulher que parecia hipnotizada por uma de suas criações. Ela voltou. Comentou consigo mesmo, afastando-se ligeiramente da janela para não ser notado. A beleza natural da jovem o havia impressionado tanto quanto sua evidente paixão pelo vestido. Era um tipo de admiração pura, diferente das clientes ricas que frequentavam suas lojas e compravam suas peças apenas pelo status que elas conferiam. Senhor Montenegro, precisamos de sua aprovação para a campanha da nova coleção. Interrompeu Gustavo, seu assistente pessoal, entrando na sala com uma pasta de documentos. Depois, respondeu Felipe sem desviar o olhar da janela, onde podia ver Luísa afastando-se finalmente da vitrine e seguindo seu caminho pela avenida. Naquele mesmo dia, após o horário de fechamento da loja, Felipe desceu até o 1º andar. Era raro que visitasse o espaço comercial quando não havia clientes. Normalmente, preferia ficar em seu escritório no andar superior ou nas oficinas onde as peças mais exclusivas eram confeccionadas. Mas algo o impeliu a ver de perto o vestido que tanto fascinava a jovem desconhecida. A Sinfonia em Rubro, disse em voz baixa, observando sua própria criação. Era o nome que havia dado ao vestido durante o processo criativo. Uma peça única que havia desenhado em uma noite de insônia após a separação de Vanessa, sua ex-esposa. O vestido incorporava toda a paixão, dor e renascimento que sentira durante aquele período tumultuado de sua vida. Talvez fosse isso que a misteriosa admiradora percebia, mesmo sem saber. Senhor, chamou Marina, a gerente da loja, surpresa por vê-lo ali tão tarde. Posso ajudá-lo em algo? Felipe hesitou por um momento antes de perguntar. Você conhece uma jovem que sempre para em frente à vitrine para olhar este vestido? Morena, cabelos cacheados, estatura média. Marina franziu o senho, tentando lembrar. Ah, sim. Acho que trabalha na Madame Cecília, do outro lado da avenida. Já a vi algumas vezes com o uniforme da loja. Felipe sentiu uma pontada de decepção. Uma concorrente? Talvez estivesse apenas estudando o modelo para alguma cópia barata. Mas algo em seu instinto dizia que não era isso. Obrigado, Marina, respondeu simplesmente, dirigindo-se à saída. Na manhã seguinte, Felipe fez algo que não fazia há anos. Visitou pessoalmente uma loja concorrente. Vestido discretamente, com óculos escuros e sem o refinamento habitual que poderia denunciá-lo, entrou na boutique Madame Cecília. O ambiente era acolhedor, mas sem o luxo ostensivo de suas próprias lojas. As peças eram bonitas, bem acabadas,
mas definitivamente direcionadas a um público de classe média alta, nada comparável ao seu segmento de ultraluxo. Posso ajudá-lo, senhor? Perguntou uma jovem vendedora. Só estou dando uma olhada, respondeu educadamente, percorrendo o ambiente com os olhos à procura da misteriosa admiradora. Foi quando a viu, organizando delicadamente alguns vestidos em um cabideiro. Mesmo de costas, Felipe a reconheceu imediatamente. Havia algo em sua postura, na forma como suas mãos tocavam os tecidos com respeito e carinho, que a tornava inconfundível. Na verdade, disse ele, aproximando-se da vendedora novamente, estou procurando um presente para minha sobrinha. Aquela moça poderia me ajudar? A vendedora pareceu hesitar. Luísa é assistente da loja, senhor. Posso chamar uma de nossas consultoras se preferir. Não, insistiu Felipe. Ela me parece ter bom gosto. Se não for problema... A vendedora assentiu, ainda que relutante, e chamou Luísa, que se virou com um sorriso educado, mas que se desfez momentaneamente ao ver o homem bem vestido que a aguardava. Havia algo nele que lhe parecia estranhamente familiar, embora tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Sim, Marina, perguntou, aproximando-se. Este cliente gostaria de sua ajuda para escolher um presente, explicou a vendedora, antes de se afastar para atender outro cliente que acabara de entrar. Luísa endireitou a postura e sorriu profissionalmente. Em que posso ajudá-lo, senhor? Felipe sentiu algo estranho ao ouvi-la falar pela primeira vez. Sua voz era melodiosa, com um sotaque suave que sugeria origem interiorana. Estou procurando um presente para uma jovem de 20 e poucos anos. Improvisou. Algo elegante, mas não excessivamente formal. Luísa assentiu e começou a mostrar algumas opções. Enquanto caminhavam pela loja, Felipe a observava atentamente. Seus movimentos eram graciosos e a forma como falava sobre as peças revelava um conhecimento genuíno sobre moda e tecidos que ia além do discurso treinado de vendas. O senhor tem preferência por alguma cor? Perguntou ela. Vermelho, respondeu ele automaticamente. Algo no olhar dela mudou momentaneamente, como se a cor tivesse tocado em algum ponto sensível. Temos algumas opções em vermelho, mas nada muito elaborado no momento, disse, levando-o até um pequeno conjunto de peças. Esta é nossa melhor oferta atual. Felipe observou o vestido que ela lhe mostrava. Era bonito, bem confeccionado para o padrão da loja, mas não tinha nenhuma fração da sofisticação e da paixão incorporadas em sua sinfonia em rubro. É bonito, comentou educadamente. Há quanto tempo você trabalha com moda? Luísa, ela pareceu surpresa com a pergunta pessoal, mas respondeu com sinceridade. Quase 5 anos aqui, senhor. Mas estudo moda desde os 15 anos, quando ganhei minha primeira máquina de costura usada. E você gosta do que faz? Um brilho genuíno iluminou seus olhos. Amo. Tecidos têm histórias para contar, sabe? Cada textura, cada caimento. Então interrompeu-se, corando levemente. Desculpe, estou divagando. De forma alguma, respondeu Felipe cada vez mais fascinado. É raro encontrar pessoas que realmente se apaixonam pelo que fazem. Luísa sorriu, um pouco mais à vontade. O senhor trabalha com moda também? Felipe hesitou. Não queria mentir, mas também não estava pronto para revelar sua identidade. Digamos que tenho alguma experiência na área, respondeu vagamente. Você tem algum sonho específico na moda, Luísa? A pergunta pareceu pegar a jovem, de surpresa. Por um momento, ela pareceu ponderar se deveria compartilhar algo tão pessoal com um cliente. Finalmente, respondeu. Criar. Um dia gostaria de criar minhas próprias peças, disse com uma convicção que contrastava com sua timidez anterior. Não apenas vender o trabalho dos outros. E o que te impede? Luísa deu uma risada suave, mas carregada de resignação. A vida real, suponho.
Faculdade de moda custa dinheiro. Abrir um ateliê custa ainda mais. Por enquanto, estou juntando o que posso e aprendendo o máximo possível aqui. Felipe sentiu uma admiração crescente pela jovem. Havia uma determinação tranquila nela. Uma resiliência que conquistava sem alarde. Bem, obrigado pela ajuda, disse ele, afastando-se do vestido vermelho. Acho que vou pensar um pouco mais. Claro, senhor, estarei por aqui se decidir levar algo. Ao sair da loja, Felipe não conseguia tirar Luísa de seus pensamentos. Não era apenas sua beleza natural que o havia cativado, mas principalmente sua paixão genuína pela moda e sua determinação silenciosa. Sentou-se em um café próximo e pegou seu celular. Gustavo, preciso que verifique algumas informações para mim, disse assim que seu assistente atendeu. Sobre uma funcionária da Madame Cecília, 2 semanas se passaram. Luísa continuou seu ritual de visitar a vitrine da Maison d'Elegance nas quintas-feiras, mas agora sentia uma estranha inquietação, como se estivesse sendo observada. Em uma dessas visitas, estava tão absorta na contemplação do vestido vermelho que não notou a aproximação de alguém. Ele ficaria perfeito em você. A voz masculina a sobressaltou. Virando-se rapidamente, Luísa se deparou com o mesmo homem que havia atendido na Madame Cecília. Agora, sob a luz natural da manhã e sem os óculos escuros, ela o reconheceu imediatamente. Você é o cliente do vestido vermelho, disse, corando intensamente ao perceber que ele a havia descoberto em seu momento mais vulnerável. Felipe sorriu. Felipe Mendonça. Apresentou-se, estendendo a mão. Propositalmente omitiu seu sobrenome Montenegro, que imediatamente o identificaria como dono da rede. Luísa Campos, respondeu ela, apertando sua mão brevemente. Desculpe, eu não costumo... Fez um gesto vago em direção à vitrine, como se tentasse explicar sua presença ali. Não há nada para se desculpar, respondeu Felipe. Na verdade, acho admirável sua apreciação. Poucas pessoas realmente entendem o valor de uma peça como essa. Luísa lançou um último olhar para o vestido, agora constrangida demais, para continuar sua contemplação. É uma obra-prima, disse simplesmente começando a se afastar. Preciso ir, meu intervalo de almoço está acabando. Espere, pediu Felipe, surpreendendo-se com sua própria impetuosidade. Gostaria de tomar um café? Ou almoçar, talvez? Luísa o encarou, desconfiada. Era bonito, elegante e, obviamente, rico, a julgar por suas roupas de grife. Homens assim não convidavam mulheres como ela para almoçar sem segundas intenções. Obrigada, mas não posso, respondeu educadamente, mas com firmeza. Felipe reconheceu o olhar de desconfiança. Havia visto o mesmo olhar em muitas pessoas que assumiam o pior sobre ele por causa de sua riqueza. É apenas um almoço, Luísa, insistiu suavemente. Em um lugar público, cheio de testemunhas, se eu me comportar mal, acrescentou, com um sorriso que tentava ser tranquilizador. Algo no jeito dele a fez hesitar. Não parecia o tipo predatório que já havia encontrado antes. E, de fato, seria em um local público. Tudo bem, concordou finalmente, mas tenho apenas 40 minutos. Felipe sorriu, genuinamente feliz, e indicou um restaurante. É próximo. Durante o almoço, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Ele a questionou sobre sua vida, suas inspirações na moda, seus projetos futuros. Luísa, inicialmente reservada, foi se abrindo aos poucos. Cresci em Atibaia, no interior, contou ela. Minha mãe era costureira, fazia ajustes para a vizinhança. Foi com ela que aprendi a admirar o processo de criação. E quando você veio para São Paulo, aos 18 anos, consegui emprego como balconista em uma loja pequena. Depois fui subindo aos poucos até chegar na Madame Cecília. Não é o auge da carreira, mas é um começo.
Felipe observava-a com crescente admiração. Havia tanta honestidade e determinação naquela jovem, tão diferente das pessoas com quem costumava conviver. E seus sonhos? Além de criar suas próprias peças? Luísa baixou os olhos para seu prato, como se seu sonho fosse algo íntimo, demais para compartilhar. Ter minha própria marca um dia, disse finalmente. Algo que represente beleza acessível, sabe? Roupas que façam as pessoas se sentirem especiais sem precisar gastar uma fortuna. Que democratizem a elegância. Felipe sentiu um leve desconforto. Sua marca representava exatamente o oposto. Exclusividade, luxo inacessível, peças que poucas pessoas no mundo poderiam comprar. É um sonho nobre, comentou sinceramente. Luísa consultou seu relógio e sobressaltou-se. Preciso voltar, exclamou levantando-se apressadamente. Obrigada pelo almoço, foi inesperadamente agradável. Felipe também se levantou. Posso vê-la novamente? A pergunta pegou ambos de surpresa. Felipe não era do tipo que perseguia mulheres. Na verdade, desde seu divórcio há 2 anos, havia se dedicado exclusivamente ao trabalho. Luísa, por sua vez, não estava acostumada a despertar o interesse de homens como ele. Não sei se é uma boa ideia, respondeu hesitante. Somos de mundos muito diferentes. E se eu insistir? Perguntou ele com um leve sorriso. Luísa não pôde evitar sorrir em resposta. Quinta-feira é minha folga, disse finalmente. Costumo passar a manhã na biblioteca municipal, seção de moda. Com isso, despediu-se e saiu apressadamente. Felipe permaneceu sentado, contemplando o lugar vazio à sua frente. Havia algo naquela jovem que despertava sentimentos que ele julgava adormecidos para sempre. Não apenas atração, mas uma curiosidade genuína, uma vontade de conhecê-la mais profundamente. Na quinta-feira seguinte, Felipe cancelou 3 reuniões importantes e dispensou seu motorista. Dirigiu seu próprio carro até a biblioteca municipal, sentindo-se estranhamente nervoso. Ao entrar na seção de moda, avistou Luísa imediatamente, concentrada em um grande livro sobre a história da alta costura francesa. Esse é particularmente bom, comentou, aproximando-se silenciosamente. Luísa ergueu os olhos, inicialmente surpresa, mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso. Você veio, constatou, como se não acreditasse realmente que ele apareceria. Prometi, não foi? Respondeu. Felipe, sentando-se ao seu lado. O que está estudando hoje? Luísa mostrou-lhe o livro com entusiasmo. Era uma edição rara sobre Christian Dior e sua revolução no pós-guerra. Fascinante como ele reinventou a feminilidade em um momento tão sombrio da história, comentou ela. Felipe ficou impressionado com sua compreensão. Eles saíram para queimar Paris e ele a reconstruiu com vestidos. Citou, Luísa o olhou com admiração. Você realmente entende de moda. Felipe sorriu enigmaticamente. Tenho meus momentos. Passaram a manhã inteira conversando sobre designers, movimentos artísticos, técnicas de costura e tendências. Para Felipe, era revigorante discutir sua paixão com alguém que a compreendia tão profundamente, sem os aspectos comerciais, que geralmente dominavam suas conversas profissionais. Quando a fome começou a se manifestar, Felipe a convidou para almoçar novamente. Desta vez, Luísa aceitou sem hesitação. Escolheram um pequeno restaurante italiano próximo à biblioteca. Então, você nunca me disse exatamente o que faz, comentou Luísa enquanto saboreavam a sobremesa. Algo relacionado à moda, obviamente. Felipe sentiu o peso da mentira, por omissão. Queria ser honesto com ela, mas temia que a verdade pudesse mudar tudo entre eles. Ela o veria como o dono da Maison d'Elegance, não como Felipe. Sou designer, respondeu finalmente, o que não era mentira. Ele ainda criava ocasionalmente, embora passasse a maior parte do tempo administrando seu império.
Trabalho com moda há mais de 15 anos. Para alguma marca que eu conheça? Perguntou Luísa, curiosa. Felipe desviou o olhar momentaneamente. Provavelmente, disse vagamente, mas não gosto de misturar trabalho e... Hesitou, não sabendo exatamente como definir o que estava acontecendo entre eles. Amizade? Nos sugeriu Luísa com um sorriso compreensivo. Por enquanto, respondeu Felipe com um olhar que sugeria que esperava muito mais que amizade. Luísa corou levemente, mas sustentou seu olhar. Havia uma química inegável entre eles, uma conexão que transcendia suas diferenças sociais e econômicas. Você tem planos para o resto do dia? Perguntou Felipe. Na verdade, sim, respondeu Luísa. Quinta-feira é dia de cuidar da minha avó. Ela mora comigo e passa o dia sozinha, quando estou trabalhando. Nas minhas folgas, tento compensar. Felipe sentiu uma nova onda de admiração. Cada nova informação sobre Luísa apenas confirmava sua impressão inicial de que ela era especial. Posso acompanhá-la? Perguntou, surpreendendo a si mesmo novamente com sua impetuosidade. Luísa pareceu genuinamente surpresa com o pedido. Você quer conhecer minha avó? Se não for um incômodo, respondeu sinceramente. Luísa ponderou por um momento. Normalmente seria extremamente cautelosa em levar um homem que mal conhecia para sua casa. Mas havia algo em Felipe que inspirava confiança. Uma sinceridade que raramente encontrava. Tudo bem, concordou finalmente. Mas devo avisá-lo, nosso apartamento é bem simples. Felipe fez um gesto de descaso. Conheci alguns dos piores e alguns dos melhores lugares do mundo, Luísa. O que importa são as pessoas, não as paredes que as cercam. O apartamento de Luísa ficava em um bairro modesto, na zona leste de São Paulo. Era um prédio antigo, sem elevador. No terceiro andar, Felipe observou como ela subiu as escadas com familiaridade, tirando as chaves da bolsa, enquanto ainda estava no corredor. Vó, cheguei! Anunciou ao abrir a porta. E trouxe um amigo. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente arrumado e acolhedor. Havia plantas em quase todos os cantos e tecidos coloridos decorando os móveis simples. Na parede da sala, um quadro de bordado emoldurado mostrava uma paisagem delicada, evidentemente feito à mão. Uma senhora de cabelos brancos e rosto gentil apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um avental florido. Amigo? Perguntou, olhando Felipe com curiosidade não disfarçada. Que surpresa agradável! Dona Aurora, este é Felipe Mendonça, apresentou Luísa, parecendo subitamente nervosa. Felipe, esta é minha avó, Aurora Campos. Felipe aproximou-se e tomou a mão da senhora entre as suas, com genuíno respeito. É um prazer conhecê-la, Dona Aurora. Luísa fala muito bem da senhora. Aurora sorriu, avaliando o visitante com olhos perspicazes, que pareciam enxergar além das aparências. Sejam bem-vindos, então. O almoço já está pronto, mas sobra facilmente para mais um. O jantar na casa de Luísa foi uma experiência reveladora para Felipe. A comida caseira preparada por Aurora era simples, mas deliciosa, com sabores autênticos que há muito não experimentava nos restaurantes estrelados que frequentava. Mais impressionante ainda era a atmosfera. Uma intimidade genuína, conversas sem pretensão e risos espontâneos que preenchiam o pequeno apartamento. Como você se interessou por moda, Felipe? Perguntou Aurora enquanto servia mais um pouco de arroz em seu prato, ignorando seus protestos educados de que já estava satisfeito. Felipe sorriu, pego de surpresa pela pergunta direta. Normalmente, em entrevistas, tinha respostas ensaiadas sobre sua trajetória profissional, mas ali, naquele ambiente acolhedor, sentiu vontade de compartilhar a verdade. Minha mãe era costureira, respondeu para a surpresa de Luísa.
Trabalhava para uma casa de alta costura quando eu era criança. Às vezes, me levava para o ateliê e eu ficava fascinado com as transformações que um simples tecido podia sofrer nas mãos certas. Eu não sabia disso, comentou Luísa, genuinamente interessada. Poucas pessoas sabem, admitiu Felipe. Quando completei 18 anos, consegui uma bolsa para estudar design de moda em Paris. Minha mãe juntou todas as suas economias para complementar os gastos que a bolsa não cobria. Uma mulher determinada, observou Aurora com aprovação. Como minha Luísa. Felipe olhou para a jovem com um sorriso caloroso. Sim, vejo muitas semelhanças. Luísa corou levemente. Sob seu olhar intenso, mas não desviou os olhos. E sua mãe, onde está agora? Perguntou Aurora. Uma sombra passou pelo rosto de Felipe. Faleceu há 5 anos. Câncer. Sinto muito, disse Luísa suavemente, tocando sua mão por um breve momento. Aquele simples toque causou uma corrente elétrica que percorreu o braço de Felipe. Há quanto tempo não sentia uma conexão tão genuína com alguém? Ela ficaria orgulhosa de ver o que você se tornou, comentou Aurora sabiamente. Um homem gentil, que valoriza as pessoas acima das aparências. Felipe sentiu um nó na garganta. Se Dona Aurora soubesse quem ele realmente era, o bilionário dono de uma rede internacional de lojas de luxo, cuja fortuna era construída precisamente sobre a exclusividade e as aparências, será que ainda pensaria o mesmo? Vou preparar um café, anunciou Luísa, levantando-se e começando a recolher os pratos. Deixe que eu ajudo, ofereceu-se Felipe prontamente. Na pequena cozinha, enquanto Luísa preparava o café e Felipe secava a louça que ela lavava, a proximidade entre eles parecia amplificar a tensão que vinha crescendo desde seu primeiro encontro. Sua avó é incrível, comentou ele, quebrando o silêncio. Ela me criou sozinha depois que meus pais faleceram em um acidente quando eu tinha 8 anos, explicou Luísa. Nunca reclamou, mesmo quando as coisas ficaram realmente difíceis. Sempre me incentivou a seguir meus sonhos, mesmo quando pareciam impossíveis. Felipe observou o perfil delicado de Luísa enquanto ela falava. Seu rosto se iluminava quando mencionava a avó. E havia uma determinação serena em sua expressão que o fascinava. E quanto ao vestido vermelho? Perguntou suavemente. Por que ele especificamente? Luísa parou o que estava fazendo e olhou para Felipe com surpresa, como se ele tivesse tocado em algo muito íntimo. Como você... Eu te vi, admitiu ele, admirando-o na vitrine. Luísa respirou fundo, parecendo ponderar se deveria compartilhar algo tão pessoal. Não é apenas um vestido para mim, disse finalmente. É uma obra de arte que conta uma história. Quando o vi pela primeira vez, senti como se o designer tivesse traduzido emoções em tecido e forma. A dor ali, mas também esperança e renascimento. É como se você pudesse sentir a alma de quem o criou em cada costura. Felipe ficou paralisado, a louça esquecida em suas mãos. Ela havia enxergado exatamente o que ele sentira ao criar o vestido, exatamente as emoções que tentara incorporar em cada camada de tecido, em cada detalhe do design. Era como se ela pudesse ler sua alma através de sua criação. Você tem um dom, Luísa, conseguiu dizer, com a voz levemente embargada, de ver além do que os olhos mostram. Luísa sorriu timidamente. Ou talvez eu apenas fantasie demais. Não, afirmou Felipe com convicção. Conheço o criador daquele vestido e posso garantir que você captou exatamente o que ele tentou expressar. Os olhos de Luísa se arregalaram com interesse. Você conhece o designer pessoalmente? Felipe sentiu o momento de verdade se aproximando. Precisava contar a ela quem realmente era. Luísa, o café vai esfriar. A voz de Aurora veio da sala interrompendo o momento.
Luísa sorriu e pegou a bandeja com as xícaras. Continuamos depois, disse, dirigindo-se para a sala. O restante da noite transcorreu em conversas agradáveis, com Aurora contando histórias de sua juventude e de quando Luísa era criança. Felipe nunca havia se sentido tão acolhido, tão parte de algo genuíno. Quando chegou a hora de partir, já passava da meia-noite. Aurora havia se recolhido cerca de 1 hora antes, deixando os dois jovens conversando na pequena varanda do apartamento. Obrigado por hoje, disse Felipe, parado à porta. Há muito tempo não me sentia tão em casa. Luísa sorriu, apoiando-se no batente da porta. Minha avó gostou muito de você. E você? Perguntou ele, dando um passo em sua direção. A respiração de Luísa acelerou com a proximidade repentina. Por um momento ficaram assim, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas sem se tocar. Acho que também estou gostando, admitiu finalmente em um sussurro. Felipe levantou a mão lentamente e tocou o rosto de Luísa com suavidade, como se temesse que ela pudesse se desfazer sob seus dedos. Inclinou-se e quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo finalmente se encaixasse no universo. O beijo foi suave, repleto de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, surpresos com a intensidade do momento. Boa noite, Luísa. Despediu-se Felipe, relutante em partir, mas sabendo que era o certo a fazer. Boa noite, respondeu ela, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Enquanto descia as escadas do prédio, Felipe sentia-se como um adolescente após o primeiro beijo. Tudo ao seu redor parecia mais vivo, mais vibrante. Quando entrou em seu carro de luxo estacionado discretamente a alguma distância do prédio, a realidade começou a se infiltrar em seu estado de espírito elevado. Como poderia continuar escondendo sua verdadeira identidade? Luísa merecia saber a verdade, mas uma parte dele temia que, uma vez revelada sua posição, algo mudasse entre eles, que ela passasse a vê-lo diferente, ou pior, que pensasse que ele havia se aproximado por algum motivo oculto. Um passo de cada vez, murmurou, para si mesmo, ligando o carro. Na manhã seguinte, Felipe acordou com uma ideia que não o deixava em paz. Cancelou todas as reuniões agendadas e dirigiu-se diretamente para o ateliê principal da Maison d'Elegance, onde as peças mais exclusivas eram confeccionadas. Senhor Montenegro, exclamou a chefe do ateliê, surpresa com sua chegada, sem aviso prévio. Não esperávamos o senhor hoje. Preciso de uma sala tranquila, Marta, e de materiais para desenhar. Pediu com uma energia que os funcionários não viam há muito tempo. Durante as horas seguintes, Felipe perdeu-se em um processo criativo que não experimentava desde que criara a sinfonia em rubro. Desenhou freneticamente, rasurando e recomeçando, buscando a perfeição em cada traço. Quando finalmente ficou satisfeito, chamou Marta. Preciso que isto seja confeccionado com a maior prioridade, disse, entregando-lhe o desenho. Use a seda azul que recebemos de Milão na semana passada e os bordados artesanais que encomendamos para a coleção de inverno. Marta estudou o desenho com olhos experientes. É belíssimo, senhor. Uma criação digna de sua assinatura. Para alguma cliente especial. Felipe hesitou antes de responder. A mais especial. Enquanto sua equipe começava a trabalhar na nova criação, Felipe reuniu-se com Gustavo, seu assistente pessoal, para ajustar sua agenda nas próximas semanas. Preciso de mais tempo livre, Gustavo. Reorganize minhas obrigações. Delegue o que for possível. Gustavo, que trabalhava com Felipe há quase 10 anos, observou-o com curiosidade. Isso tem algo a ver com suas visitas à loja da Madame Cecília? Felipe lançou-lhe um olhar surpreso. Como você... É meu trabalho saber onde o senhor está, por questões de segurança, explicou Gustavo com um leve sorriso. E devo dizer que é refrescante vê-lo interessado em algo além do trabalho, depois de tanto tempo.
Felipe não pôde conter um sorriso. Ela é diferente, Gustavo. Vê o mundo de uma forma que eu havia esquecido que existia. Então ela não sabe quem o senhor realmente é? A pergunta fez o sorriso de Felipe desvanecer. Ainda não, e isso me preocupa. Se me permite o conselho, senhor, disse Gustavo cautelosamente. Quanto mais tempo passar, mais difícil será explicar por que não contou a verdade desde o início. Felipe sabia que seu assistente estava certo. Decidiu que contaria tudo a Luísa na próxima vez que a visse. No sábado, convidou-a para um passeio no parque, querendo um ambiente mais neutro para a conversa difícil que teriam. Luísa aceitou com entusiasmo e encontraram-se no portão principal do Parque Ibirapuera, em uma manhã ensolarada de outono. Vestia um vestido simples, mas elegante, que Felipe suspeitava ter sido feito por ela mesma, e seu rosto se iluminou ao vê-lo. «Bom dia!» Cumprimentou-o com um beijo rápido nos lábios, ainda tímida com as demonstrações de afeto. «Você está linda!» elogiou Felipe sinceramente. Caminharam pelo parque, conversando sobre tudo e nada, suas mãos eventualmente se encontrando e entrelaçando-se naturalmente. Para qualquer observador, seriam apenas mais um casal apaixonado desfrutando de um dia de folga. «Luísa, preciso te contar algo», disse Felipe finalmente, conduzindo-a até um banco próximo a um pequeno lago. Ela olhou para ele com curiosidade, notando sua súbita seriedade. «Parece importante.» «É?» Felipe respirou fundo. «Não fui completamente honesto com você sobre quem eu sou.» Luísa franziu o senho levemente, mas permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. «Meu nome completo é Felipe Mendonça Montenegro. Sou o proprietário da rede de lojas Maison d'Elegance.» Os olhos de Luísa se arregalaram com a revelação. Por um momento, ela pareceu incapaz de falar, processando a informação. Você é o dono da Maison d'Elegance? Repetiu. Finalmente, como se precisasse ouvir as palavras novamente para acreditar. Felipe assentiu, observando atentamente sua reação. E o vestido vermelho? Eu o desenhei, admitiu. Chama-se Sinfonia em Rubro. Foi criado durante um período difícil da minha vida. Luísa levantou-se abruptamente, dando alguns passos para se afastar dele. Felipe sentiu um aperto no peito, temendo tê-la perdido. «Por que não me contou antes?» perguntou ela, virando-se para encará-lo. Não havia raiva em sua voz, apenas confusão. No início, fiquei intrigado por vê-la admirando o vestido repetidamente, explicou Felipe, levantando-se. Também queria entender o que a fascinava tanto. Depois, quando nos conhecemos, tive medo de que a verdade mudasse a forma como você me via. E como você acha que eu te veria? Felipe desviou o olhar momentaneamente. Como o bilionário dono de uma rede de luxo que representa tudo o que você considera inacessível, como alguém de um mundo completamente diferente do seu. Luísa cruzou os braços, seu olhar penetrante estudando seu rosto. E não é verdade? Não somos de mundos diferentes? Superficialmente, sim, admitiu Felipe, aproximando-se cautelosamente. Mas acho que no que realmente importa, somos muito parecidos, Luísa. Ambos amamos a arte da moda pelo que ela realmente é. Uma forma de expressão, uma linguagem que fala ao coração. Você viu isso no vestido, você entendeu o que eu estava tentando dizer sem nem mesmo saber que eu era o criador. A expressão de Luísa suavizou-se um pouco. Por que estava me observando naquele dia, na frente da loja? Porque fiquei fascinado pela mulher que parecia enxergar além da vitrine, além do preço, além do status, que via a arte e a emoção no tecido. Luísa respirou fundo, tentando processar tudo. Isso explica muita coisa, disse finalmente. Seu conhecimento sobre moda, sobre designers. Por que você se interessaria por alguém como eu? Uma simples assistente de loja que sonha com o que nunca poderá ter? Não é verdade, Luísa.
protestou Felipe, tomando suas mãos entre as dele. Me interessei por você, porque, em um mundo onde a maioria das pessoas só vê superfícies, você enxerga a profundidade, porque você entende o que a moda realmente pode ser, não apenas o que ela se tornou. E porque quando estou com você e sua avó, sinto-me mais em casa do que já me senti em qualquer uma das minhas mansões. Lágrimas brilharam nos olhos de Luísa, mas ela não as deixou cair. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. É muita coisa para processar. Felipe sentiu seu coração apertar, mas assentiu. Entendo. Posso te acompanhar até em casa? Prefiro ir sozinha, se não se importa. Ele respeitou sua decisão, embora cada fibra de seu ser quisesse segui-la. Convencê-la de que seus sentimentos eram genuínos. Observou enquanto ela se afastava, sentindo-se mais só do que nunca. Nos dias que se seguiram, Felipe tentou respeitar o espaço que Luísa pedira, embora fosse dolorosamente difícil. Mergulhou no trabalho, supervisionando pessoalmente a confecção do vestido que havia desenhado para ela. Cada minuto longe dela parecia uma eternidade. Na quarta-feira, não aguentando mais a incerteza, dirigiu-se à Madame Cecília. A mesma vendedora que o atendera da primeira vez o reconheceu. Luísa não está hoje, senhor, informou, antes mesmo que ele perguntasse. Pediu alguns dias de licença pessoal. Felipe sentiu uma pontada de preocupação. Será que ela estava tão abalada assim? Ela está bem? Perguntou, incapaz de conter sua inquietação. A vendedora hesitou antes de responder. Acho que deveria perguntar isso a ela diretamente, senhor. Saindo da loja, Felipe tomou uma decisão. Dirigiu-se ao apartamento de Luísa, disposto a esclarecer tudo, a implorar por seu perdão se necessário. Ao chegar lá, encontrou o prédio em polvorosa. Vizinhos conversavam agitadamente no saguão e uma ambulância estava estacionada na entrada. O que aconteceu? Perguntou a uma senhora idosa que parecia particularmente angustiada. É a dona Aurora do terceiro andar, respondeu ela. Teve um ataque cardíaco. A neta dela acabou de acompanhá-la na ambulância. Felipe sentiu o sangue gelar em suas veias. Sem pensar duas vezes, correu de volta ao seu carro e dirigiu a toda velocidade para o hospital mais próximo. Ao chegar lá, descobriu que Aurora havia sido levada para a UTI e Luísa aguardava notícias na sala de espera. Quando a viu, sentada sozinha, com os ombros caídos e o olhar perdido, seu coração se partiu. Aproximou-se cautelosamente, temendo sua rejeição, mas precisando estar ao seu lado. Luísa, ela ergueu os olhos, e a mistura de surpresa e alívio em seu olhar deu a Felipe um vislumbre de esperança. Como soube? Perguntou com a voz embargada. Fui até seu apartamento, explicou ele, sentando-se ao seu lado. Como ela está? Estável, mas crítica, respondeu Luísa, as lágrimas finalmente escapando. Os médicos disseram que as próximas 48 horas serão decisivas. Sem pensar, Felipe a envolveu em seus braços e ela se deixou abraçar, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Eu estava com ela quando aconteceu, continuou Luísa entre lágrimas. Estávamos conversando sobre você, na verdade. Ela disse que nunca me viu tão feliz quanto nos últimos dias e que não importava quem você fosse ou quanto dinheiro tivesse, se me fazia sorrir daquele jeito. Felipe sentiu um nó na garganta. Sua avó é uma mulher sábia, conseguiu dizer. Luísa afastou-se um pouco para olhá-lo nos olhos. Sinto muito por ter saído daquele jeito no parque. Não estava com raiva de você, Felipe. Estava confusa, assustada. Não pelo que você é, mas pelo que eu sinto por você. É tudo tão intenso, tão rápido. Eu entendo, Luísa, e prometo que darei todo o tempo que você precisar. Ela balançou a cabeça levemente. Não quero mais tempo longe de você, admitiu suavemente. Estes dias foram vazios.
Felipe sentiu seu coração acelerar com as palavras dela. Inclinou-se e beijou sua testa com ternura. Então estou aqui, e não vou a lugar algum. Passaram a noite inteira no hospital. Felipe usou sua influência para garantir que Aurora recebesse o melhor tratamento possível, providenciando um especialista em cardiologia que foi chamado às pressas de outra cidade. Cuidou para que Luísa comesse algo e conseguisse descansar um pouco, mesmo que fosse apenas cochilando em seu ombro. De manhã, receberam a notícia de que Aurora havia passado pela pior fase e agora estava respondendo bem ao tratamento. Quando finalmente puderam vê-la por apenas 5 minutos, encontraram-na consciente, embora visivelmente fragilizada. "Minha menina", disse Aurora com voz fraca, apertando a mão de Luísa. Então, seus olhos encontraram Felipe, parado respeitosamente um pouco atrás. "E você também veio, meu rapaz?" "Claro que sim, dona Aurora", respondeu ele aproximando-se. "Estamos aqui por você." Um leve sorriso curvou os lábios da senhora. "Cuide dela enquanto eu me recupero, sim? Luísa parece forte, mas precisa de alguém ao seu lado." "Pode contar comigo", prometeu Felipe solenemente. Quando saíram do quarto, Luísa estava exausta, mas aliviada. Aurora estava fora de perigo, mas precisaria ficar internada por pelo menos mais uma semana. "Você precisa descansar", disse Felipe enquanto a conduzia para fora do hospital. "Vamos para sua casa." "Não quero ficar sozinha no apartamento", admitiu Luísa. "Sem minha avó parece tão vazio." Felipe hesitou apenas por um momento antes de fazer a oferta. "Venha para minha casa então. Tenho vários quartos de hóspedes. Você pode ficar pelo tempo que precisar." Luísa olhou para ele com surpresa. "Sua casa? Quer dizer, sua mansão?" Ele sorriu levemente ao notar seu espanto. "É apenas uma casa, Luísa, com paredes, telhado e algumas comodidades a mais." Ela parecia incerta, e Felipe acrescentou rapidamente, sem pressão, sem expectativas. "Apenas um lugar para você descansar enquanto sua avó se recupera." Depois de considerar por um momento, Luísa assentiu. "Tudo bem, mas preciso passar em casa primeiro para pegar algumas roupas." O apartamento estava exatamente como haviam deixado na pressa de ir para o hospital. As xícaras de chá ainda estavam sobre a mesa, e o jornal que Aurora estivera lendo permanecia aberto na poltrona. Luísa sentiu uma nova onda de emoção ao ver esses pequenos sinais da presença de sua avó. "Ela vai voltar logo", assegurou Felipe suavemente, como se lesse seus pensamentos. Luísa assentiu, dirigindo-se ao quarto para preparar uma pequena mala. Enquanto esperava na sala, Felipe observou as fotografias familiares dispostas em uma estante simples. Luísa criança, sorrindo sem os dentes da frente. Luísa adolescente, ao lado da avó em alguma celebração. Luísa recebendo um diploma, provavelmente do ensino médio. Uma vida simples, mas rica em afeto e memórias. Quando ela retornou com uma pequena mala, Felipe notou que havia lavado o rosto e trocado de roupa. Ainda parecia exausta, mas estava se recompondo. "Pronta?" perguntou ele gentilmente. Ela assentiu, lançando um último olhar para o apartamento antes de sair. O carro de Felipe estava estacionado próximo ao prédio. Era um modelo de luxo discreto, não uma Ferrari chamativa, mas ainda assim claramente caro. Luísa hesitou momentaneamente. Antes de entrar, "É estranho", comentou enquanto ele dirigia. "Conheci você como Felipe Mendonça, um designer talentoso. Agora, de repente, você é Felipe Montenegro, dono de um império de moda." "Continuo sendo a mesma pessoa", assegurou ele. "O homem que se apaixonou pelo seu olhar na vitrine, que se encantou com sua paixão pela moda, que se sentiu em casa jantando com você e sua avó." Luísa olhou para ele com surpresa. Apaixonou? Felipe não havia percebido sua própria escolha de palavras até ela apontá-las. Por um momento, considerou recuar, dizer que era apenas uma expressão.
mas decidiu pela honestidade. Sim, Luísa, estou apaixonado por você. O restante do trajeto foi percorrido em um silêncio carregado de emoção. Quando finalmente chegaram à residência de Felipe, Luísa não conseguiu esconder seu espanto. Não era exatamente uma mansão, mas uma casa elegante e espaçosa, com jardins impecáveis e uma vista panorâmica da cidade. Bem-vinda, disse Felipe, abrindo a porta para ela. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor, com uma decoração que mesclava peças de design moderno e antiguidades cuidadosamente escolhidas. Havia arte nas paredes, não as obras ostensivas que se esperaria na casa de um bilionário, mas peças que pareciam ter sido selecionadas por seu valor estético e emocional. É linda, comentou Luísa sinceramente. Obrigado. Vou mostrar seu quarto. Assim, você pode descansar um pouco. O quarto de hóspedes era amplo e elegante, com uma grande cama, um closet vazio e um banheiro privativo. Luísa colocou sua pequena mala sobre uma poltrona e olhou pela janela que oferecia uma vista para os jardins. Fique à vontade, disse Felipe. Descanse, tome um banho. Estarei lá embaixo quando você estiver pronta. Quando ele estava prestes a sair, Luísa chamou-o. Felipe, ele se virou. Obrigada. Por tudo. Ele assentiu com um sorriso suave e fechou a porta, deixando-a com seus pensamentos. Luísa deitou-se na cama enorme, sentindo o cansaço de uma noite sem dormir finalmente dominá-la. Suas últimas reflexões, antes de adormecer, foram sobre os estranhos caminhos que a vida tomava, e como um simples vestido vermelho em uma vitrine havia mudado seu destino para sempre. Luísa acordou desorientada. Os últimos raios do sol poente, desenhando sombras alaranjadas no teto desconhecido. Por um momento, não soube onde estava, até que as lembranças das últimas 24 horas inundaram sua mente. A casa de Felipe, o hospital, sua avó. Sentou-se abruptamente, olhando para o relógio na mesa de cabeceira. Havia dormido por quase 6 horas. Levantou-se rapidamente, passando as mãos pelo cabelo despenteado. Após um banho rápido e revigorante no luxuoso banheiro da suíte, vestiu o único conjunto mais apresentável que havia trazido. Uma calça jeans e uma blusa azul marinho simples, porém elegante, que havia costurado há alguns meses. Ao descer as escadas, Luísa foi guiada pelo aroma de comida recém-preparada até a cozinha da mansão. Para sua surpresa, encontrou Felipe em pessoa, e não algum chefe contratado, manuseando habilmente uma frigideira no fogão. Vestia mangas arregaçadas e um avental sobre a camisa que usava mais cedo, parecendo perfeitamente à vontade no papel doméstico. "Você cozinha", comentou ela, revelando sua presença. Felipe virou-se com um sorriso, seus olhos iluminando-se. Ao vê-la, "Uma das poucas habilidades úteis que aprendi durante meus anos de estudante em Paris", respondeu. "Espero que goste de risoto de cogumelos." "Adoro", respondeu Luísa, aproximando-se para observar. Mas não precisava se dar ao trabalho. Poderíamos ter pedido algo. "Cozinhar me acalma", admitiu Felipe. "E achei que você apreciaria algo caseiro depois de tudo que aconteceu." Havia uma consideração genuína naquele gesto que tocou Luísa profundamente. O homem à sua frente não era o poderoso magnata da moda que ela esperaria. Era apenas Felipe, o mesmo que havia conhecido e por quem estava se apaixonando. "Posso ajudar?", ofereceu-se. "O vinho está naquela adega. Escolha o que preferir." Luísa aproximou-se da pequena adega embutida, sentindo-se levemente intimidada pela seleção de rótulos premium. "Não entendo nada de vinhos", confessou com um sorriso. Embaraçado, "Este aqui combinaria perfeitamente", sugeriu Felipe, indicando uma garrafa. "Mas sinta-se à vontade para escolher qualquer um. Não há regras rígidas, apenas preferências."
A frase parecia carregar um significado mais amplo, como se ele tentasse dizer que, apesar das diferenças entre seus mundos, eles poderiam criar seu próprio caminho juntos. Enquanto jantavam na espaçosa sala de jantar, que Felipe insistiu em usar apesar da formalidade, argumentando que a vista para os jardins iluminados era imperdível, Luísa sentiu-se gradualmente mais confortável. A comida estava deliciosa, a conversa fluía naturalmente, e por momentos esquecia-se completamente da disparidade entre suas realidades. Liguei para o hospital enquanto você dormia, informou Felipe. Os médicos disseram que sua avó está respondendo bem e que já a transferiram para um quarto normal. Podemos visitá-la amanhã cedo. Obrigada, disse Luísa, emocionada com sua consideração. Por tudo isso, pelo hospital, por me receber aqui. Não precisa agradecer, interrompeu Felipe suavemente. É o mínimo que posso. Fazer por alguém que... Hesitou, procurando as palavras certas, que se tornou tão importante para mim. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles por alguns momentos, enquanto terminavam a refeição. Havia perguntas não feitas pairando no ar, realidades a serem confrontadas, mas ambos pareciam dispostos a deixá-las para depois. Há algo que gostaria de te mostrar, disse Felipe após a sobremesa. Se não estiver muito cansada, Luísa assentiu, curiosa. Ele a conduziu através da casa elegante até uma área que parecia ser uma ala separada. Ao abrir uma porta dupla no fim de um corredor, revelou um espaço que fez Luísa perder o fôlego. Era um ateliê de costura que rivalaria com qualquer instalação profissional que ela já havia visto. Grandes mesas para corte de tecidos, manequins de diversos tamanhos, máquinas de costura industriais e domésticas da mais alta qualidade. Rolos e mais rolos de tecidos preciosos, organizados por cor e textura, preenchiam uma parede inteira. Outra parede estava coberta por esboços e desenhos, alguns finalizados, outros ainda em desenvolvimento. Seu estúdio pessoal, sussurrou Luísa maravilhada, avançando lentamente pelo espaço. Onde crio quando estou inspirado, confirmou. Felipe, o que tem sido raro nos últimos anos, devo admitir. Luísa aproximou-se da parede de desenhos, admirando a técnica e a visão artística por trás de cada um. Eram criações que falavam direto à alma, não apenas vestidos, mas narrativas, tecidas em seda e cetim. Você é realmente talentoso, comentou sinceramente. Estes desenhos, posso entender por que sua marca é tão prestigiada. Felipe observava com um misto de orgulho e vulnerabilidade, como um artista mostrando sua alma através de seu trabalho. Nem sempre foi sobre prestígio, disse ele aproximando-se. No início era apenas sobre criar beleza, sobre transformar emoções em algo tangível. E agora? Agora... Felipe suspirou. O império cresceu. As demandas comerciais frequentemente superam as artísticas. É fácil perder de vista o propósito original. Luísa assentiu compreensivamente. Mesmo em seu nível muito mais modesto, na Madame Cecília conhecia a tensão entre arte e comércio. Até recentemente, continuou Felipe, seu olhar intenso fixo em Luísa. Até ver alguém admirando não o preço ou o status, mas a alma de uma criação. Luísa sentiu o rosto aquecer sob seu olhar. Havia tanta sinceridade nele que era quase doloroso. O vestido vermelho, murmurou. A sinfonia em rubro, sim, confirmou Felipe. Foi minha primeira criação após o divórcio. Coloquei tudo nela. A dor, a raiva, mas também a esperança de algo novo, de renascimento. Eu senti isso, admitiu Luísa. Mesmo sem saber sua história. Havia tantas camadas de emoção ali. Felipe sorriu, mais um daqueles sorrisos raros e genuínos que transformavam seu rosto. Há algo mais que quero te mostrar, disse.
conduzindo-a até um manequim coberto por um tecido no canto do estúdio. Com um movimento suave, retirou o tecido protetor, revelando um vestido que fez Luísa levar as mãos à boca em assombro. Era uma criação em azul profundo, não o azul vibrante dos mares tropicais, mas o azul misterioso das águas profundas. O corpete era estruturado, mas fluido, com camadas sobrepostas de seda que pareciam ondular com a menor brisa. Pequenos cristais haviam sido costurados à mão em um padrão que lembrava estrelas refletidas na superfície da água. A saia descia em cascata, transformando-se de azul marinho no topo para um azul quase translúcido nas pontas, como ondas quebrando na areia. É indescritível, sussurrou Luísa, emocionada demais para encontrar palavras adequadas. Chama-se Sonata ao Luar, disse Felipe suavemente. Inspirado em você. Luísa olhou para ele em choque. Em mim? Comecei a desenhá-lo no dia seguinte ao nosso primeiro almoço. Algo em você despertou uma inspiração que eu não sentia há anos. Mas como? Quando? Trabalhei nele sempre que podia nas últimas semanas. A equipe do ateliê principal finalizou os detalhes ontem. Luísa voltou a admirar o vestido, percebendo agora os detalhes sutis que falavam diretamente ao seu coração. O azul que combinava com seus olhos, o caimento que favoreceria sua silhueta, o equilíbrio perfeito entre sofisticação e simplicidade que sempre admirou. É, para você, disse Felipe simplesmente. Lágrimas formaram-se nos olhos de Luísa. Felipe, eu não posso. Isso deve valer. Não se trata de valor monetário, interrompeu ele gentilmente. É sobre criar algo digno da mulher que me fez redescobrir por que comecei a desenhar em primeiro lugar. Luísa sentiu-se dividida entre a emoção e a realidade. Suas mãos tocaram o tecido reverentemente, sentindo sua qualidade excepcional. Onde eu usaria algo assim? Perguntou em voz baixa. Minha vida é tão diferente da sua, Felipe. Não frequento galas ou desfiles de moda. Silêncio pesado caiu sobre eles, trazendo à tona a questão que haviam evitado durante todo o tempo, a disparidade entre seus mundos. Isso te incomoda? Perguntou Felipe finalmente. A diferença entre nossas vidas? Luísa respirou fundo antes de responder. Não é a diferença financeira em si que me preocupa, disse honestamente. É o que ela representa. Você vive em um mundo de luxo exclusivo, de portas fechadas e listas VIP. Eu acredito em beleza acessível, em moda que empodera pessoas comuns. São filosofias quase opostas. Felipe deu um passo em sua direção, tomando suas mãos entre as dele. Ou talvez sejam complementares, sugeriu. Talvez seja exatamente disso que eu preciso, Luísa. Alguém que me lembre por que a moda importa, além do prestígio e exclusividade. E talvez você precise de alguém que possa abrir portas para que sua visão alcance mais pessoas. Havia tanta sinceridade em suas palavras que Luísa quase podia vislumbrar esse futuro compartilhado que ele sugeria. Mas ainda havia dúvidas. E se não der certo? Perguntou baixinho. Se descobrirmos que essas diferenças são insuperáveis? Felipe sorriu, trazendo suas mãos unidas aos lábios para um beijo suave. Então teremos vivido algo verdadeiro, mesmo que temporário. Não é melhor do que passar a vida se perguntando, e se? A resposta tocou algo profundo em Luísa. Quantas vezes havia sonhado com oportunidades que pareciam impossíveis? Quantas vezes havia admirado aquele vestido vermelho na vitrine, sabendo que nunca seria seu, mas permitindo-se sonhar mesmo assim? Mas sim, respondeu finalmente, com um sorriso que iluminou seu rosto. É melhor. Felipe inclinou-se e a beijou. Um beijo que selava não uma promessa de final feliz garantido, mas de uma jornada que ambos estavam dispostos a empreender, juntos apesar das incertezas. Experimente o vestido, pediu ele quando se separaram.
Quero ver como fica em você. Com o coração acelerado, Luísa permitiu que Felipe a ajudasse a levar o vestido até um dos provadores luxuosos no canto do ateliê. Sozinha, despiu-se lentamente, quase em reverência, antes de deslizar para dentro da criação. O tecido abraçou seu corpo como se tivesse sido feito especificamente para suas medidas. O que percebeu provavelmente era o caso. Como Felipe havia conseguido isso sem tirar suas medidas diretamente, era um mistério, mas o resultado era inegavelmente perfeito. Quando finalmente se olhou no espelho, Luísa mal reconheceu a mulher que a encarava. Não era apenas o vestido, espetacular, mas algo em sua postura, em seu olhar que havia mudado. Era como se pela primeira vez ela se visse através dos olhos de Felipe, não apenas a assistente de loja com grandes sonhos, mas uma mulher de beleza e valor extraordinários, respirando. Fundo para controlar a emoção, saiu do provador para encontrar Felipe, que a aguardava pacientemente. A expressão em seu rosto quando a viu foi algo que Luísa sabia que guardaria para sempre em sua memória. Um misto de admiração, desejo e uma emoção tão profunda que parecia transcender palavras. Perfeito. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz embargada. Luísa girou lentamente, sentindo o movimento fluido do tecido acompanhar seus movimentos. É como um sonho, comentou, ainda maravilhada. Um sonho que pode se tornar realidade, disse Felipe, aproximando-se. Luísa, há algo que quero te propor. Ela o encarou com curiosidade, percebendo a seriedade em seu tom. A Maison d'Elegance está planejando lançar uma nova linha, mais acessível, sem comprometer a qualidade e a criatividade que definem a marca, explicou ele. É um projeto que venho considerando há algum tempo, mas faltava visão. Luísa sentiu seu coração acelerar, começando a entender onde ele queria chegar. Você quer que eu seja parte disso? Deduziu. Felipe assentiu. Mais que parte. Quero que você lidere o projeto criativo. Sua visão de beleza acessível é exatamente o que essa nova linha precisa. A proposta era tão inesperada, tão além de qualquer coisa que Luísa havia imaginado para seu futuro próximo, que por um momento ela ficou sem palavras. Mas eu não tenho formação formal, protestou finalmente. Nunca gerenciei uma equipe. Nunca trabalhei em uma marca de luxo. Você tem algo muito mais valioso, argumentou Felipe. Paixão autêntica e uma compreensão inata do que a moda pode significar para pessoas comuns. O resto pode ser aprendido. E nós? Perguntou Luísa, expressando seu maior receio. Misturar trabalho e o que quer que esteja acontecendo entre nós é complicado. Felipe sorriu, entendendo sua preocupação. Será complicado de qualquer forma, Luísa. Seja qual for o caminho que escolhermos, haverá desafios. A questão é, estamos dispostos a enfrentá-los juntos? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e receios. Luísa fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir plenamente o peso da decisão. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Estou, respondeu simplesmente. O sorriso que iluminou o rosto de Felipe foi como o nascer do sol após uma longa noite. Então é um sim, é um vamos tentar, corrigiu Luísa com um sorriso. Um passo de cada vez. Felipe a puxou para um abraço, girando-a no ar, fazendo o vestido azul flutuar ao redor deles como ondas mágicas. É mais do que eu poderia esperar, disse ele quando finalmente a colocou de volta no chão. Na manhã seguinte, visitaram Aurora no hospital. A senhora idosa estava visivelmente melhor, sentada na cama e com cores no rosto. Seu olhar perspicaz avaliou Felipe ao lado de Luísa, e um sorriso conhecedor curvou seus lábios. Vejo que vocês resolveram suas diferenças, comentou, segurando a mão da neta. Estamos trabalhando nisso, vó, respondeu Luísa com um leve rubor. Felipe me contou sobre a proposta de trabalho.
disse Aurora, surpreendendo ambos. Ele ligou para o quarto esta manhã antes de vocês chegarem. Luísa olhou para Felipe, que deu de ombros com um sorriso culpado. Queria a bênção dela, explicou. E você a tem, meu rapaz, garantiu Aurora. Sempre soube que minha Luísa estava destinada a algo grande. Só precisava da oportunidade certa e da pessoa certa, talvez, sugeriu Felipe, olhando para Luísa com carinho. Isso também, concordou Aurora com um sorriso cúmplice. Durante a semana seguinte, enquanto Aurora se recuperava no hospital, Felipe e Luísa estabeleceram uma rotina surpreendentemente harmoniosa. Pela manhã, trabalhavam juntos no ateliê dele, discutindo conceitos para a nova linha, com Luísa gradualmente encontrando sua voz e confiança para expressar suas ideias. À tarde, visitavam Aurora, levando esboços para mostrar-lhe o progresso. À noite, jantavam juntos, conversando por horas, descobrindo cada vez mais um sobre o outro. A distância social entre eles, que inicialmente parecia tão intransponível, começava a diminuir à medida que encontravam pontos em comum. Não apenas na paixão compartilhada pela moda, mas em valores fundamentais, em sonhos e medos, em pequenas peculiaridades e grandes ambições. Quando Aurora finalmente recebeu alta, Felipe insistiu para que ela também se hospedasse em sua casa durante o período de recuperação, o que a senhora aceitou após alguma resistência inicial. A presença dela trouxe ainda mais vida à mansão de Felipe. Suas histórias, sua sabedoria tranquila, seu jeito direto de falar, mesmo com um dos homens mais poderosos do mundo da moda. Você transformou minha casa, comentou Felipe. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol na varanda, depois que Aurora havia se recolhido. Antes era apenas um lugar para dormir entre reuniões. Agora, parece um lar. Luísa apoiou a cabeça em seu ombro reflexiva. Sabe o que percebi nessas semanas? Perguntou suavemente. Que nossas diferenças não são obstáculos. São oportunidades de crescimento. Você me mostrou um mundo que eu apenas admirava de longe, e você me lembrou porque eu amava esse mundo em primeiro lugar, completou Felipe. Por causa da beleza, da emoção, da transformação que a moda pode trazer, não pelos números em uma conta bancária. O sol desaparecia lentamente no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que lembravam os tecidos mais luxuosos. Ainda tenho receios, admitiu Luísa honestamente, sobre como será quando voltarmos ao mundo real, quando precisarmos enfrentar as opiniões das pessoas, as expectativas. Eu também, confessou Felipe, surpreendendo-a. Mas então me lembro de algo que sua avó me disse. A vida é curta demais para nos privarmos de felicidade por medo do que os outros vão pensar. Luísa sorriu, reconhecendo a sabedoria característica de sua avó. Ela está certa, como sempre. Felipe virou-se para encará-la, tomando suas mãos entre as dele, sua expressão subitamente solene. Luísa, sei que prometemos ir devagar, um passo de cada vez. E mantenho essa promessa. Mas preciso que você saiba algo com absoluta certeza. Ela o encarou, sentindo a seriedade do momento. O quê? Que estou completamente, irrevogavelmente apaixonado por você. E que, não importa o que aconteça, como nossa história se desenvolva, essa verdade não mudará. Lágrimas brilharam nos olhos de Luísa, não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que quase doía. Também estou apaixonada por você, respondeu com voz embargada. Talvez desde o momento em que vi o vestido que você criou e senti sua alma através dele. Felipe inclinou-se e a beijou. Um beijo que selava não apenas uma confissão, mas uma promessa. Quando se separaram, ambos sorriram, conscientes do caminho que tinham pela frente, com seus desafios e incertezas, mas também com a promessa de uma jornada compartilhada. Tenho algo para você,
disse Felipe, retirando uma pequena caixa. Do bolso, o coração de Luísa acelerou, mas quando ele abriu a caixa, não era um anel como parte dela havia temido e esperado. Era uma chave. O que é isso? Perguntou confusa. A chave de seu novo ateliê, explicou Felipe. Um espaço seu, independente da Maison d'Elegance, onde você pode desenvolver suas próprias criações, seguir sua própria visão. Um lugar para você crescer como designer, não como minha funcionária ou como alguém relacionado a mim. A consideração por trás do presente emocionou Luísa profundamente. Era exatamente o que ela precisava, não apenas uma oportunidade profissional, mas a liberdade de descobrir sua própria voz no mundo da moda. É perfeito, disse sinceramente, fechando os dedos ao redor da chave, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigada por entender. 3 meses depois, o lançamento da nova linha acessível da Maison d'Elegance, batizada de Luísa em homenagem à sua diretora criativa, foi o evento mais comentado da temporada de moda. A proposta inovadora, de peças de alta qualidade com preços mais acessíveis, desenhadas para mulheres reais, com beleza e funcionalidade, gerou tanto entusiasmo quanto controvérsia no mundo exclusivo da alta costura. No centro do desfile inaugural, para surpresa geral, não estavam as modelos profissionais habituais, mas mulheres de diferentes idades, etnias e tipos físicos, incluindo Aurora, que desfilou com um conjunto elegante especialmente desenhado por sua neta, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. A peça de encerramento, no entanto, foi o momento que deixou todos sem fôlego. Luísa, que até então havia permanecido nos bastidores como diretora criativa, surgiu na passarela vestindo a sinfonia em rubro, o vestido vermelho que havia admirado por tanto tempo na vitrine. Mas agora não era mais apenas uma admiradora distante. Era a incorporação viva da visão do designer, caminhando com confiança e emoção visível. Ao final da passarela, Felipe a aguardava, não como o poderoso magnata da moda, mas como o homem apaixonado que havia redescoberto sua paixão criativa. Quando Luísa chegou até ele, Felipe tomou sua mão e, diante de toda a imprensa e elite da moda, ajoelhou-se. Um murmúrio de surpresa percorreu o público, enquanto câmeras disparavam freneticamente para capturar o momento. Luísa Campos, disse Felipe, sua voz amplificada pelos microfones do evento, mas ainda assim íntima e emocionada. Você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Mostrou-me beleza onde eu só via negócios. Trouxe calor para um mundo que havia se tornado frio. Sei que prometemos ir devagar, um passo de cada vez, mas meu coração está certo. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Luísa, enquanto o público aguardava em suspense sua resposta. Seus olhos encontraram os de Aurora na primeira fila, que sorria com aprovação e emoção, olhando novamente para Felipe, para o homem, que havia atravessado mundos para encontrá-la. Luísa soube sua resposta com absoluta certeza. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. O salão explodiu em aplausos enquanto Felipe colocava o anel em seu dedo, uma peça delicada com um rubi que lembrava exatamente a cor da sinfonia em rubro. Quando ele se levantou e a beijou, o flash das câmeras capturou não apenas um momento midiático, mas o início de uma parceria que prometia revolucionar o mundo da moda. Uma união entre exclusividade e acessibilidade, entre sonho e realidade. Mais tarde naquela noite, longe das câmeras e celebrações, Felipe e Luísa caminhavam de mãos dadas pelo jardim de sua casa, que agora era verdadeiramente um lar para ambos. Você planejou tudo isso? Perguntou Luísa, ainda maravilhada com os acontecimentos da noite. O desfile, o pedido público. Felipe sorriu.
trazendo sua mão aos lábios para um beijo suave. O pedido, sim. O momento exato, não. Quando te vi na passarela vestindo o primeiro vestido que criei após tanto tempo sem inspiração, soube que não podia esperar mais um segundo. Luísa parou de caminhar, virando-se para encará-lo sob a luz suave da lua. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Perguntou, com um sorriso. É que tudo começou com um vestido na vitrine, com um sonho que parecia impossível de alcançar. Não, corrigiu Felipe suavemente, tocando seu rosto com ternura. Começou com uma jovem que teve coragem de sonhar, mesmo sabendo que o preço estava além de seu alcance. Uma jovem que enxergou beleza e arte onde outros viam apenas status. Que me ensinou que o valor real das coisas está no significado que damos a elas, não no preço que pagamos. Luísa sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. De certa forma, aquele vestido vermelho nunca havia sido apenas um vestido para ela. Era um símbolo de tudo que acreditava ser possível algum dia. E de alguma forma, o universo havia respondido a esse sonho de formas que jamais poderia imaginar. E então? Perguntou Felipe, seus olhos brilhando com amor e promessa. Qual será nossa próxima criação juntos? Luísa sorriu, apoiando a cabeça em seu peito enquanto abraçava a cintura do homem que havia mudado seu destino para sempre. Algo extraordinário, respondeu com convicção. Algo que combine o melhor de nós dois. E enquanto permaneciam abraçados sob as estrelas, Luísa pensou no longo caminho percorrido desde aqueles momentos de admiração silenciosa diante da vitrine. A vida, percebeu, era como moda em seu sentido mais puro. Uma arte de possibilidades, de transformação, de beleza encontrada nos lugares mais inesperados. E seu maior design até agora, sem dúvida, era esta história de amor que transcendia barreiras sociais e provava que, às vezes, os sonhos mais impossíveis são aqueles que se tornam realidade de formas que jamais poderíamos imaginar.